Oi, hoje é domingo de Páscoa e eu decidi fazer esse vídeo contando um pouco da nossa experiência, de como tem sido esses dias aqui na Itália, mas principalmente o que os motivos que me fizeram ter a certeza de que era pra gente vir pra cá, como foi esse processo de escolha do nosso país, mas eu já quero deixar claro no início desse vídeo que eu começo falando, principalmente por hoje ser Páscoa, a mensagem mais linda que ele vive. E hoje eu quero aqui, de certa forma, testemunhar como Jesus tem sido presente, real e muito próximo de todas as decisões que a gente precisou tomar para estarmos aqui. E eu falo isso assim porque essa semana eu senti muito forte de gravar esse vídeo, porque eu falei, ai, quem tá me acompanhando, quem me acompanha nas outras redes sociais, tem visto, na verdade, que desde dezembro, melhor, acho que desde setembro do ano passado, eu tenho mudado completamente a forma que eu estou nas redes sociais. E eu me senti realmente assim, o Espírito Santo me incomodou, tipo, vai lá, conta, testemunha tudo o que tá acontecendo na sua vida nesse sentido de como tem sido o nosso processo para a Itália. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham por aqui têm o sonho de mudar de país, têm o sonho de às vezes conhecer, sente isso. Eu demorei muitos anos para me sentir em casa. Então, lá da minha outra cidade, eu sempre tinha essa sensação como se fosse um desconforto, do tipo, não é aqui, eu sei que Deus vai me levar para um outro lugar, eu não sabia que lugar é esse. Mas desde lá atrás, eu passei por várias provações, testes e confirmações no Senhor de que era pra gente realmente vir pra Itália. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. Quando eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado, eu já queria muito uma pessoa que gostasse de viajar, assim, né? E eu conheci uma irmã da igreja e ela falou uma coisa pra mim que eu nunca tinha feito, que era conversa com o Senhor sobre como que você quer que seja essa outra pessoa. E aí um dia eu escrevi num papelzinho, assim, na verdade no meu bloco de notas, que eu queria uma pessoa que gostasse de viajar, que eu queria uma pessoa que soubesse falar outro idioma. E assim, eu coloquei essas coisas porque na época, tipo, muito inocente, assim, sabe, gente? Tipo, realmente aquelas conversas que a gente tem com Jesus de tipo, olha, Senhor, eu acho que é isso aqui, mas faz a tua vontade, mas eu acho que é isso aqui. E uma dessas coisas que eu escrevi, eu coloquei, gente, assim, eu quero muito ter a dupla cidadania. E na época eu nem coloquei qual era. E deixei assim isso no meu bloco de notas e, tipo, nunca mais. Porque mesmo naquela época que eu já tinha essa proximidade de conversar com o Senhor, eu não conhecia tanto sobre Jesus. Era mais sobre o que os outros me falavam e não realmente a minha intimidade com ele. Passou um tempo, depois disso, conheci esse meu namorado. Ele me encontrou quando eu tinha acabado de retornar. Não, ele me encontrou em Paris. E aí, logo a gente começou a namorar. E uma das coisas quando a gente começou a conversar foi que ele tinha tanto a vontade de ter a dupla cidadania quanto eu. Então, o meu pai, né, a família dele tem origem italiana e a do meu marido também. Só que algo muito interessante que aconteceu foi que quando a gente se conheceu, a nossa vontade era junta, a mesma vontade. Então a gente marcou reunião, aí eu ia fazer a minha e ele ia fazer a dele. E nossa, fazia super sentido, porque é muito bom quando a gente encontra uma pessoa com os mesmos objetivos que a gente. E a gente viajava muito, e nós fomos nos conhecendo e tal. Com o tempo passando, esse nosso sonho foi só aumentando. Então a gente ia juntando documentação, conversando com mais pessoas. Deus usou pessoas para nos ajudarem com indicações de pessoas maravilhosas nesse processo. E daí o Vinícius tinha tomado a decisão de que realmente ia dar entrada. Por quê? O processo dele ia ser muito mais simples que o meu, porque ele já tinha documentação, ele já tinha, gente, muita coisa encaminhada. Enquanto eu tinha vontade, o sobrenome, mas eu não sabia de nada e eu não tinha assim um contato. Ai, deixa eu só. Agora eu acho que vai ficar melhor. Será? Que eu acho que tá estourando um pouco por conta do sol. Aí, mas eu não vou editar não, vai assim. Eu só tinha o sobrenome à vontade, mas eu não tinha todos os papéis, não tinha um contato tão próximo com a família do meu pai. E aí, enfim,
meio que eu já tinha... não sei quando vai acontecer a minha, mas era de grande vontade que eu queria fazer. Porque eu pensava, de tantos presentes que eu poderia, né, levar do meu pai, eu ficava muito nisso, assim, gente. Era um sonho que realmente eu queria. Aconteceu que eu e o Vinícius, nós ficamos juntos, nós começamos a lutar através disso. Nós nos casamos e a gente decidiu ir pra Itália. Ir pra Itália, dar entrada na cidadania dele. E as coisas se convergiram muito, assim, porque na época eu trabalhava num lugar muito bom, ele também. Eu tinha pedido demissão e logo depois a gente precisou mudar o formato do nosso trabalho, as coisas foram se encaminhando. Encaminhando. E assim, testemunho atrás de testemunho, por quê? No dia do nosso casamento no civil, a gente trocou toda a minha documentação no mesmo dia. Várias pessoas, gente, surgiram pra ajudar a gente. Várias pessoas. E aí, eu e o Vinícius viemos pra Sicília, demos entrada. Foi incrível o nosso processo, mais rápido que o normal. Gente, assim, de uma forma que a gente via as pessoas falando de como tinha sido difícil. E às vezes a gente perguntava, nossa, será que tem alguma coisa errada com nós que tá acontecendo? No final da nossa viagem, obviamente que tivemos nossos desafios. No final da viagem, eu e o Vinícius, a gente não queria vir embora. A gente não queria vir embora. Só que tinha algumas coisas pra gente resolver no Brasil. Tinha a venda do carro, tinha a minha formatura que ia acontecer, tinha tantas coisas. E aí eu falei pro Vinícius assim, amor, eu vou fazer uma oração. E que se não for pra gente voltar pro Brasil, vai dar alguma coisa errada nesse voo. E eu contei pra ele isso. Que Deus ia mandar algum sinal e tal. Gente, no dia do nosso retorno, que a gente passou 5 meses, no dia do nosso retorno, quando a gente foi, não, uma companhia aérea não comprou o nosso voo. Tipo, deu algum problema assim. E a gente perdeu o primeiro voo. Aí eu já fiquei meio desconfiada. Só que eu já tava tão certa de tipo, não, tem que ir pro Brasil mesmo, a gente precisa juntar recurso e tal. E aí pegou que a gente foi pro primeiro voo. E a companhia falou, olha, vocês vão precisar ficar em Roma. Vocês têm a opção de ficar em Roma 2 dias. E a gente falou, perfeito, vamos ficar em Roma. Nossa, olha que difícil. Vamos ficar em Roma 2 dias. Ficamos em Roma 2 dias. Quando a gente foi pegar o voo pra São Paulo, adivinha o que aconteceu? O avião não subia. A gente ficou 4 horas dentro do avião. E nisso eu falei assim, meu Deus, será que... Aí aquela sensação, Vinícius, acho que a gente tem que sair do avião e não ir e tal, mas eu falava, ai, Senhor, eu não tenho agora. E aí um pouco da minha, que eu acho que, eu vou ser sincera com vocês, eu acho que se a gente tivesse tomado a decisão de sair aquele dia, o Senhor tinha feito, mas Deus sabe que a filha dele, às vezes, é medrosa. E, gente, foi muito emblemático, eu tenho um vídeo desse momento da gente dentro do avião, o avião não decolava por nada, e a gente ali só lembrando dessa mensagem. Mas a gente retornou pro Brasil. Precisava ser feito muitas coisas e uma delas era a minha formatura, que era um sonho que eu queria muito. Fomos pro Brasil, sempre com aquele sentimento de saudade da Itália. Fomos fazer o que era certo, porque muita gente chamava a gente meio que de maluco, por a gente estar... Ninguém conseguia entender esse nosso sonho, por que a gente queria vir morar em outro país. E eu e o Vinícius, calados ficamos. E fomos o quê? Trabalhar, juntar, ficamos num período assim, 1 ano. Literalmente foi 1 ano que a gente ficamos no Brasil 1 ano calados. A gente não sabia quando a gente ia voltar, a gente não sabia o que a gente tinha que fazer aqui, a gente só se dedicou realmente em fazer o melhor que a gente poderia naquele ano, que é meio que o nosso lema, né? 1%, tentar fazer 1% melhor todos os anos. O próximo ano tem que ser sempre só um pouquinho melhor, que pra gente já tá no lucro. E fomos trabalhar. E todo o tempo eu conversando com o Senhor. Então eu já tinha tido, como eu posso dizer, esse primeiro sinal aí de que era talvez pra gente ter ficado. E esse sinal ficou guardado no meu coração. Quando a gente chegou no Brasil, o nosso primeiro apartamento na cidade que o Vinícius ia trabalhar, na frente do nosso apartamento tinha um edifício chamado Itália. E ele tinha, assim, tipo, um nome gigantesco. Itália. E aquilo, todo dia quando eu olhava, eu falava, nossa, Vinícius, eu acho que a gente tinha que voltar pra Itália. E ficou aquela mensagem. Depois, com o tempo, a gente começou a montar o nosso plano.
Só que a gente não tinha certeza sobre a data, a gente não tinha nada, assim. E decidimos ficar em silêncio, porque era algo que a gente estava construindo. A gente tinha feito um plano, assim, de juntar dinheiro. E as coisas, trabalhos, oportunidades começaram a surgir. Inimagináveis, gente, nesse período. Mas, de novo, no secreto, a gente não sabia bem. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu preciso de confirmação. Gente, eu tava com medo, assim. Um medo porque não faz sentido, não fazia... Eu e o Vinícius, nós estávamos com uma carreira muito boa no Brasil. Estávamos juntando recursos. Os recursos que faltavam desenrolaram. Tudo que tinha, assim... O carro foi vendido muito bem. Eu tinha me formado. Tudo que era de vínculo meu com o Brasil, de coisas que às vezes me travavam, foram finalizados. Tudo assim, maravilhoso. Só que eu falei, Senhor, como sempre, né? Senhor, eu acho que eu quero mais respostas. Eu preciso de algo mais firme, assim, porque eu não quero que seja a minha vontade. Senhor, se for algo que seja só pelo meu desejo, por favor, me mostra. Porque, né, às vezes a gente é isso, às vezes a gente quer tanto um sonho, mas não é porque é o plano de Deus nas nossas vidas e foi algo que eu aprendi ao longo do tempo, é porque a gente realmente quer aquilo, sabe? E daí eu fiquei com isso em silêncio. Um dia eu fiz uma. O Vinícius já tava. Tínhamos voltado, né, pra cidade do pai dele no final de semana. E eu decidi ir pra uma conferência. E eu tava muito, 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 muito orando, assim, tipo, a semana inteira, sabe? Eu tava fazendo jejum. E eu decidi ir pra um congresso que era no finalzinho, assim. Tipo, eu só descobri esse congresso no final do congresso. Aí eu fui pro congresso. Quando eu cheguei no congresso, eu fiquei entre uma pregação e outra. Eu falei, ok, já que eu cheguei por último atrasada, eu vou começar a ler a Bíblia pra eu entrar em espírito aqui realmente, né, pra esse momento de consagração ao Senhor. E aí, eu já contei pra vocês que eu tive a experiência de ler a Bíblia ano passado, mas esse ano eu tenho me dedicado muito mais. E, gente, eu fiz assim, ó, na Bíblia, estava lá sentado. E eu realmente fui naquele congresso pedindo uma resposta. E eu não sabia como iria vir. E aí eu peguei a Bíblia e abri, assim, em Atos dos Apóstolos, no 27, que tá escrito: Quando ficou decidido que navegaríamos pra Itália... Gente, eu fiquei com a cara, tipo assim, primeiro por quê, tá? E aí, pessoas que têm muitos anos de fé e tal, agora vocês talvez entendam. Eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha visto o nome da Itália na Bíblia. E eu já tinha lido uma vez, assim. Eu nem sabia que naquela época já tinha escrito o nome Itália. Eu nunca vi outro nome, eu nunca vi outros nomes, assim, de outros lugares, tipo, comuns pra mim. E lá tava escrito Itália. E aí, eu lia de novo. Quando ficou decidido que navegaríamos pra Itália, aí eu, nossa senhor, muito obrigada. Porque tinha sido muito preciso, sabe? O nome Itália. Gente, assim, né? Sabemos que às vezes a gente quer ir pra vários lugares no mundo, mas na minha história, no meu contexto era Itália, e eu não sabia que tinha Itália escrito na Bíblia. E eu li naquele momento do congresso, numa semana, que eu tava procurando muito, tipo, essa confirmação. E eu sempre pedi pra Deus, assim, umas confirmações muito, muito objetivas, porque Ele conhece o meu coração. Aí segura. E eu tinha contatos pro Vinícius, a gente, ok. E aí, a gente decidiu comprar as passagens. Só que nós compramos as passagens no momento que a gente já não tava vendo mais o que a gente ia fazer no Brasil. A gente já tava assim, não sabia o que fazer. E quando nós compramos essa passagem, nós compramos as passagens com aquela modalidade que você pode mudar de data. Então, de certa forma, vou ser muito sincera, nós compramos as passagens, mas nós não achávamos que realmente nós iríamos naquela data. Porque não tinha nada, tinha vários documentos que precisavam fazer. Eu tava não tinha renovado minha habilitação, o carro ainda não tinha sido vendido na época. Tinha muita coisa, o Vinícius ainda tava no trabalho, muita coisa. A gente não sabia, então a gente comprou porque a gente achou um preço bom. Mas a gente não sabia também se a família do Vinícius ia vir com a gente queria muito. Não tínhamos casa, não tinha nada. A gente fazia o que fez, que é, vamos só comprar essa modalidade que a gente pode depois trocar a data da passagem, pagar um pouquinho mais caro por isso aqui. E aí eu falei, Vinícius, eu também quero ir visitar a minha família. Falei pra ele, eu quero visitar a minha família. Eu já tava com o sentimento de que eu precisava ir lá, me despedir. Tive muito processo de cura, porque eu realmente... Todas as minhas outras viagens, hoje eu posso falar assim, eram viagens de fuga, de realmente querer fugir de problemas, de realmente querer fugir de situações, de trocar de ambiente pra não lidar. E dessa vez que eu fui pra minha cidade,
Natal eu queria ser curada. E eu falei assim, eu quero amar, eu quero ir pra aquela cidade, eu quero voltar com aquilo ali, eu quero olhar com outros olhos. E fui. Quando eu fui pra Marabá, nesse sentimento realmente de abraçar a minha família, de amá-los, a minha irmã, eu tava decidida a ir pra uma igreja, eu só ia passar um domingo lá. E eu tava decidida a ir pra uma igreja que eu sempre ia. E minha irmã, pela primeira vez, tipo, eu nem lembro, gente, qual foi a última vez que eu e minha irmã fomos numa igreja juntas antes daquele dia. Ela falou assim, Jaine, a, a fulana convidou a gente pra ir pra igreja dela. Vamos. Aí eu, vamos. Meu Deus, minha irmã me chamou pra igreja, óbvio que eu vou com ela. Aí minha irmã me chamou pra essa igreja, a gente foi. E era uma igreja, gente, muito pequenininha, assim. Quando a gente chegou, tinha acho que 5 pessoas. 5 pessoas. Tipo, muito pequenininha quando a gente entrou no primeiro momento. E aí, a pessoa que tava fazendo a pregação era uma pessoa que conhecia a gente há muito tempo atrás, mas que depois a gente não tinha contato nenhum, quando eu era pequenininha, assim. E aí, eu decidi sentar no meio, que eu sempre faço isso. Eu sempre sento no meio, assim, das cadeiras, praticamente, e atrás. Sabe? Pra que ninguém converse comigo, é algo que eu tô melhorando, irmãs. Mas eu sentei lá e fiquei. E começou a pregação. Começou a pregação e tal. E quando o pastor entrou na hora da oração, começou a vir mais pessoas, acho que tinha umas 20 pessoas, assim, né, depois. O pastor aponta pra mim e fala, o Senhor vai te levar pra uma terra estrangeira. E nessa hora, tipo assim, gente, ninguém sabia direito as coisas, não tinha contado pra ninguém, nem minha família, nada, não sabia de nada. O Senhor irá te levar pra terras estrangeiras. E você, né, dizendo que eu ia morar fora. E que os papéis estão assinados. Lágrimas. Na hora eu falei, Senhor, como que... Porque hoje eu tava muito aflita. É muito difícil, né? E agora falando muito pelos olhos da fé, de eu falasse pro meu marido, amor, vamos, sendo que não tem cenário. Sendo que não tinha expectativa, a gente só tinha palavra, né? E isso no coração, de que realmente era pra gente ir. E aí, ok. E aí recebi essa ministração, fiquei assim, muito, muito tocada, confiante e segura de que eu e meu marido estávamos tomando a decisão certa. Mas, de novo, calados e nós realmente não sabíamos quando iríamos. Se realmente a gente ia conseguir pegar a data daquela passagem, porque muita coisa tinha para acontecer. E eu descansei, amadas. Sabe o que é descansar? Descansar, assim. Amor, vamos indo. E aí começou a aparecer, abrir portas, fechar portas, situações, e seguimos. Quando a gente realmente decidiu, tipo, vir pra Itália, eu posso falar assim, certo mesmo, aquela coisa, faltam 2 semanas, tá? 2 semanas viemos pra cá, nosso voo teve ali alguns momentos, mas tudo foi se encaixando. E pra completar, nessa mesma ministração, ele tinha falado assim, o Senhor vai usar pessoas pra serem pais e mães de vocês, pra cuidar. Porque eu falei assim, eu não quero ir pra terra estrangeira e passar por muitas dificuldades, Senhor, cuida de mim, por favor, e tal. E obviamente que mesmo você estando com Jesus, você sabe que às vezes você pode passar por provações, né? Mas eu falava assim, não, Jesus, eu quero, por favor, cuida de mim e tal. E ele tinha falado isso, e eu já me acalmei. Falei, o Senhor vai fazer o mover dele. Viemos. Nós ficamos aqui no Airbnb, que no primeiro dia que a gente foi recebido, eu me emociono, porque a gente foi envolvido com tanto amor. Eu moro de Airbnb há mais ou menos uns 3 anos, assim. E quando a gente chegou nesse Airbnb específico, de todos os lugares do mundo que a gente já ficou, nós fomos recebidos com muito amor. Com muito amor. Tinha comida, tinha um bolo feito pra gente. As pessoas que receberam a gente nos mostraram a cidade, nos levaram no final de semana pra comer, mostraram toda a cidade, pagaram esse café da manhã, pagaram o almoço pra gente. E naquela hora eu me senti assim, ó, como se fosse ali recebendo muito, 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 muito amor. Conhecemos a cidade, amamos Torino. Estamos em Torino, muito felizes. Ao mesmo tempo tivemos muitas provações, que são os medos, as inseguranças, as coisas que vêm, mas que nesse momento eu não quero ofuscar nada da glória de Deus.
E agora nós estávamos nesse período de de procurar a nossa casa. E aqui na Itália, normalmente achar casas é um processo às vezes difícil, né? Na verdade, quando você está vindo de outro país, não é como no Brasil. Aqui as pessoas, elas consideram muito o seu nome, elas querem muito saber de onde você é, de quem você é, pra alugar, né? Esse, esse local pra você. E aí, a gente estava num processo que nós tínhamos visto uma casa e a gente pegou e falou, nossa, amor, eu gostei muito dessa casa. Mas sendo bem sincera com vocês, eu pensei que a gente nunca ia conseguir a assinatura, porque o dono da casa, ele precisa assinar a proposta que você envia de locação. E esses dias, pra finalizar, né, essa primeira parte, eu falei pra minha amiga, amiga, tá no processo de assinatura. E ela virou pra mim assim, Jaine, esse papel já tá assinado. Você lembra do que o pastor falou pra você? De que os papéis seriam assinados? E aí eu, meu Deus, então naquela hora eu já sabia da confirmação disso mesmo sem ter. Tipo, eu já sabia que teria essa confirmação. E ao mesmo tempo foi uma alegria, e ao mesmo tempo foi uma preocupação. E depois eu vou explicar, contar esse testemunho pra vocês. Mas tem sido assim, sabe? Hoje, agora a gente tá 1 mês e meio, nós iremos sair desse apartamento aqui em breve, que graças a Deus é um apartamento muito lindo, próximo ao parque. Eu consigo ver o detalhe de Deus em tudo, nos cuidados, em pessoas que aparecem na nossa vida, de trabalhos que continuam surgindo. Hoje eu moro muito perto ao parque. O Senhor tem me colocado nesse momento, e é um momento assim, que na alegria, como eu tenho buscado Ele. Como Jesus tem sido o motivo da minha felicidade, e eu tenho sempre assim, se eu tenho Ele, tudo basta. E não só de colocar pra fora, mas Senhor, que os meus sentimentos estejam submetidos a essa ordem. Se eu tenho, tudo basta. Nada é mais importante que a minha convivência, a minha experiência contigo, e todos os meus medos, as minhas preocupações, eu vou colocando nisso. O Senhor é minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está comigo. E eu preciso de ti, de ti. E mesmo, Senhor, nossa, é incrível estar aqui, mas que os meus olhos não sejam para essas coisas materiais. Que eu consiga celebrar, que a tua alegria esteja comigo. E aí, de novo, eu só preciso da sua presença. Eu só preciso da sua presença. E eu fico reforçando isso várias vezes. Então, a nossa mudança para Itália, se eu fosse falar para você assim, nossa, e aí esses dias, acho que quem tá aqui sabe, que viu que saiu uma nova regularização, né, sobre o processo de cidadania, e eu fiquei assim, Vinícius, tipo, olha o que aconteceu. E a gente tinha, talvez, possibilidade de ter deixado, talvez, pra esse ano, sabe? Porque esse negócio de cidadania, se você... Que naquela época, eu vou te falar, era um valor alto pra gente se dedicar, a gente podia ter arrastado, sabe? Arrastado, mas talvez a gente não poderia ter tido essa oportunidade. E eu vi também como um cuidado de Deus, pensando na nossa trajetória. Então, de todas as etapas sobre a nossa mudança de país, e tem aquelas óbvias, que é tipo, o lugar é muito tranquilo e tal, a Europa tem isso. Eu e o meu marido, nós não viemos pra cá por conta do que a Itália poderia oferecer pra gente no sentido financeiro. Até porque a gente já tinha meio que essa noção de que onde a gente estiver, nós podemos fazer aquilo ali, né, com a nossa dedicação, óbvio que eu falo, né? Obviamente que tem, obviamente, eu sempre falo, sempre tem a graça de Deus sobre as nossas vidas, de cuidar, mas nós sabíamos que onde a gente estivesse, se a gente colocasse nosso trabalho de dedicação, a gente poderia fazer daquilo ali um bom lugar. Mas esse foi um local escolhido, esperado, confirmado. E hoje eu me sinto muito em casa. Eu amo a Itália. Eu amo. Eu vou pros lugares e eu falo assim, amor, essas pessoas são parecidas comigo, né? Eu gosto muito. Gente, eu gosto da comida igual a elas. Eu sou meio que assim, assado. E nós estamos vivendo se desfrutar. E eu queria muito deixar esse testemunho para vocês. De que tem a forma humana de eu contar como foi o nosso processo por aqui. E tem essa forma do sobrenatural de confirmações de que era pra gente estar aqui. Então, se não tivesse isso, essa parte realmente de Deus tá guiando, eu... Sabe, eu não sei. Talvez se a gente estivesse aqui pelo primeiro desafio, a gente já não teria aguentado. Ou às vezes quando vem um momento de desânimo, que a gente fica preocupado com alguma coisa, logo eu ia falar, não sei.
Mas quando a gente realmente tem esse apoio de Deus, esse apoio de que era pra gente estar fazendo aquilo, não foi uma, não foi duas, não foi três, eu realmente conto com muita alegria, sabe? De que Jesus realmente, assim, cuida. E hoje os meus questionamentos, eles são, ok, eu estou aqui, me usa. Como o Senhor quer me usar para tua glória, para a manifestação realmente da tua graça. Então, esse tipo de testemunho, espero ter edificado um pouco a sua vida. E principalmente nesse domingo de Páscoa, de mostrar como ele é real. Ele é um Deus tão cuidadoso e tão presente que ele faz pessoas falarem com você, pessoas cuidarem de você, respostas, coisas que eram impossíveis acontecer. E eu não tenho como dizer que ele não existe, eu não tenho como dizer que ele não está vivo, ele está vivo. Olha isso, tudo que aconteceu. E eu vejo esse cuidado de Deus e a presença dele real todos os dias da minha vida. E se você tá querendo uma resposta, se você tá querendo tomar uma decisão de mudar de país, se submeta à vontade de Deus. Se coloque assim, Senhor, ok, tudo bem. Se não for da tua vontade fazer isso, tudo bem. Que foi várias vezes eu falei assim. Se não for pra eu mudar de país, Senhor. Se for só pro meu ego, tudo bem. A gente recebemos muitas críticas. Não fazia sentido. Nós poderíamos ter escolhido países muito melhores. Nós podíamos ter ficado no Brasil, comprado o nosso apartamento. Mas eu sabia que também era, de certa forma, obediência estar aqui. E que toda essa minha mudança, minha forma de compartilhar coisas nas redes sociais, no meu silêncio, coisas eu precisei mudar para eu poder escutar a voz de Deus, porque até então eu só escutava a minha voz, a minha vontade, os meus quereres, sabe? Assim, o tanto que eu queria ser muito famosa na internet, ou então como eu queria que muito dinheiro entrasse. E hoje eu consigo ver as coisas um pouco mais diferente e eu tenho colocado Deus nesse lugar. Então eu queria muito trazer esse testemunho sobre esses nossos primeiros dias na Itália, mostrando para vocês essa parte. E depois compartilhando em detalhes como está sendo a nossa experiência por aqui. Porque, de fato, existem duas formas de você ter uma experiência. E viver com Deus te mostra a viver uma experiência em outros lugares que as pessoas não vão entender. Tipo, a nossa experiência ela acaba sendo realmente muito individual, porque não tem explicação. Né? Quando outras coisas acontecerem, eu vou trazer esses detalhes para vocês. Que, tipo, não tem explicação. Não tem como ser a minha forma, mesmo que a gente seja dedicados, mesmo que a gente se esforce. É realmente a mão sobrenatural do poder de Deus que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E até o próximo vídeo. Me conta de onde você tá vendo, como é a sua história. Eu amo conversar com vocês. Fiz esse vídeo mais longo aqui agora pro YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like por aqui. Estou com esse sonho de bater 1000 inscritos aqui no YouTube. E veja um pouco mais das nossas histórias nas redes, sabe? Lá no TikTok, por exemplo, eu falo mais, eu converso mais, mostro como tá sendo meu processo de esposa, como que é o meu processo de trabalhar em casa. E agora eu tô nessa meta de ver meta assim, de Senhor, me explica o que o Senhor quer que eu faça aqui, né? Eu já tô pensando em coisas que depois eu vou compartilhar com vocês, mas construir a minha família, vir pra cá e construir esse novo, mudar a minha história, assim, de refazer, né? Eu sinto que eu estou construindo um novo legado para as minhas gerações e que o Senhor me trouxe esse momento para cá realmente para eu ver de uma outra perspectiva, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!